1 Pedro, capítulo 1, verso 1 até o 12. Vou explicando à medida que a gente vai lendo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vamos já explicar aqui. Pedro está escrevendo uma carta para os cristãos da dispersão. A palavra dispersão é uma palavra técnica, quase, né? É a diáspora, é a dispersão do povo, dos judeus e dos cristãos por vários lugares que foram dispersos. Pedro escreve essa carta a eles, e essa expressão aqui também, forasteiros, essa palavra forasteiro é muito importante. No original, no grego, forasteiro é paroikos. Você conhece a palavra paróquia, e vocês lembram que a gente teve um projeto aqui na igreja chamado oikos. Oikos é casa. Então, paróquia vem daí, de casas próximas umas das outras que formam a região da paróquia. Mas paroikos no original, antes, né, a palavra foi mudando com o tempo, paroikos quer dizer sem casa, sem residência. Forasteiros são aqueles que não têm uma residência fixa, eles moram de forma temporária. Então, quem são esses? São os cristãos convertidos, tanto judeus quanto gentios, que por causa da perseguição, em vários lugares, eles se espalharam, e nos vários lugares que eles foram morar, eles não estavam em casa, porque você teve que abandonar sua casa, seu povo, seu círculo de amizade, e você vai morar num outro lugar, num outro país, numa outra região. E aqui, a Ásia Menor, hoje, esses lugares aqui, hoje estão todos na Turquia, né? Tudo na Turquia, mas essa região onde eles estão morando, e esse pessoal, eles estão morando lá, mas eles não têm direito. Então, imagina se um imigrante ilegal, né? Um imigrante ilegal no outro país, que você não tem direitos, Se você é um judeu, está morando numa cidade que tem uma colônia judaica, mas você é cristão, e os judeus que seriam seus patrícios te desprezam, porque agora você é cristão. Então, a lei não te protege, o Estado não te protege, os seus vizinhos olham com desconfiança para você, e o seu povo também olha para você como traidor, e você deixou para trás a sua casa, seus negócios, sua renda, parentes, por causa da sua fé. Imagine se você fosse escrever uma carta para essas pessoas, para encorajá-las. Imagine se você escrever uma carta lá, você tinha um cristão, teve que fugir, ele está morando em tal lugar lá, mas ele é um paroikos, é um pária, é um sujeito, ele não tem direito, ele não tem saúde, ele não tem educação, os seus vizinhos desprezam, ele está vivendo uma situação difícil. Então Pedro escreveu essa carta para esse tipo de cristão, que está nessa situação. Então já está bem melhor do que você aqui, entendeu? Você está bem melhor do que eles, não está não? Você está bem melhor do que eles. A situação deles era precária, era difícil, perseguição. Você não teve que abandonar a sua casa, você não teve que fugir. Você não veio lá do Rio Grande do Sul por causa da chuva, mas você teve por causa da perseguição. Você deixou tudo. E aí você está nessa situação. Você não tem direitos, você é um paroikos, você é um forasteiro, você é quase que um sem-teto. Você tem lá, mas não é sua. Você não tem direitos ali. E todos que são da terra olham para você com desconfiança. Pensou ou não? Tem um amigo meu que foi morar num outro país, e morava num prédio, e ele recebia bilhetes debaixo da porta que dizia para ele assim: volte para a sua terra, quem te chamou para cá? Os vizinhos botavam debaixo assim: o que você está fazendo aqui? Seu brasileiro estúpido, e xingava ele, recebia cartas dos vizinhos. Imagine você, essa situação, agora você vai escrever uma mensagem para essas pessoas, uma mensagem de encorajamento. A vida está difícil, a situação está complicada.
estamos passando por aflições, tribulações. Aí você vai escrever uma carta para eles, é o que Pedro vai fazer agora. Imagine se você fosse escrever uma carta, como é comum hoje, assim, uma mensagem de autoajuda, falar assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, você vai prosperar, você vai alcançar o seu green card, você vai conseguir isso, como é que você vai encorajar essas pessoas? Muita consolação vazia, muita promessa tola, muita promessa que Deus não fez. Como é que Deus encoraja o seu povo? Como é que Deus anima o seu povo? Qual é a mensagem verdadeira de Deus que dá ânimo, que dá esperança? Essa carta de Pedro, a palavra que ele mais usa é sofrimento. O povo está sofrendo, eles estão numa situação muito difícil, muito precária, e Pedro vai escrever para essas pessoas, esses paroicós, esses forasteiros, esses que foram dispersos, esses que perderam os laços com a sua casa, com o seu povo, com a sua origem, por causa da sua fé. Então Pedro vai escrever uma carta para essas pessoas, para encorajá-los na fé, para animá-los e fortalecê-los. E aí é o que Paulo, e aí Pedro, se eu falar Paulo é por causa do hábito, mas é Pedro, certo? Do 2 até o 12, já nesse início, nessa entrada de Pedro aqui, ele já diz o que vai ser a carta dele para esses paroicós, para esses cristãos. Então, Pedro vai dizer para eles, versículo 2, eleitos, assim, você não tem direito, você não tem reconhecimento, você é desprezado, você não é reconhecido. Mas aí o Pedro começa, como é que Deus encoraja a nós? Como é que Deus nos encoraja? Você está numa situação, estou passando dificuldades, problemas, como é que Deus? Pedro diz, eleitos, 2 vezes, vocês foram escolhidos, vocês foram escolhidos. As pessoas podem odiar vocês, mas o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está trabalhando na vida de vocês. A Santíssima Trindade conhece vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão interessados em abençoar vocês. É isso que Pedro diz. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, de acordo com Efésios 1:3, escolhidos por Deus Pai antes da fundação do mundo. O Pai escolheu vocês. Jesus executou a redenção na cruz, derramando o seu sangue. Você foi salvo pela escolha de Deus. Foi salvo pela obra de Cristo na cruz. E você foi salvo quando o dia que você creu em Jesus Cristo. E o Espírito Santo pegou o propósito eterno através da redenção do sangue de Cristo e aplicou no seu coração. E aí você se tornou uma nova criatura. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda que esse mundo os despreze, ainda que esse mundo não lhes dê direitos, ainda que esse mundo tenha injustiças e perversidades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando na vida de vocês. Louvado seja Deus. É assim que Pedro começa. E a partir do verso 3 até o verso 12, essa seção do texto você pode colocar o título assim: destinados para a glória. Como é que o crente é encorajado? É com a glória, é com a mensagem da glória, é com a expressão da glória de Deus. Veja aí o versículo 2, do versículo 3, 2, 3 e 4. Eu já li o 2. O versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regenerou nos fez nascer de novo,
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vocês cristãos que estão perseguidos, vocês que estão sofrendo, Deus fez que vocês nascessem de novo, fez com que vocês nascessem para a glória dEle. Vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo. E o Senhor lhes deu um novo coração, um novo espírito, vocês nasceram do alto, para que agora vocês conhecessem a esperança viva. E essa esperança viva é na herança que o Senhor preparou para vocês. Aqui nessa terra vocês não têm nada, mas vocês têm uma herança gloriosa, diz Pedro. Essa herança é incorruptível, ou seja, ela não envelhece, ela não desvaloriza, ela não desvanece com o tempo. Essa herança não é comida pela inflação, essa herança não acaba, não oscila, não varia. Essa é a herança sem mácula, sem pecado, sem maldade, sem impiedade, sem mancha. Essa herança que vocês nasceram é imarcessível, ela não murcha, ela não fenece, ela não desaparece com o tempo. Essa é a herança que vocês têm. E Deus salvou e regenerou vocês para que vocês tivessem essa esperança viva, porque Jesus está vivo. A esperança não está morta, Jesus está vivo. Então Pedro está dizendo, talvez aqui na terra vocês não tenham casa, mas vocês têm uma herança gloriosa, porque vocês nasceram para a glória. E o que é a glória, pastor? O que é a glória? A glória é a soma de todos os atributos de Deus. É a soma total de todos os atributos de Deus. Você tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Os comunicáveis são aqueles que a gente sabe, que a gente conhece. E tem os incomunicáveis que a gente não consegue dimensionar, mensurar, porque a gente não sabe como é. São os atributos de Deus. Deus é santo. Cantamos bastante, não há pecado em Deus, Deus é santo, santo, santo. Os querubins cantam, noite e dia, santo, santo, santo é o Senhor, Ele é santo. Não há pecado, não há erro, não há engano, não há mentira. Deus é justo, é reto, Deus não muda, Ele é imutável, em todos os seus desígnios e caráter, Ele não muda. Deus é sábio, é a pura sabedoria, Ele é o puro saber. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder de fazer o que Ele quiser, Ele é onisciente. Nesse exato momento, milhões de pessoas estão orando e buscando a Deus no mundo, e Deus está ouvindo pessoalmente cada oração. Como que isso é possível? Como que Ele pode se relacionar pessoalmente e especificamente com cada pessoa, com cada oração, cada coração, cada súplica, cada clamor? Ele sabe, Ele conhece, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, à frente, atrás, acima, abaixo, Ele permeia tudo, está em todos os lugares. Está aqui, está do outro lado do mundo, está em todos os lugares. Ele é onipresente, Ele é bom, completamente bom, tudo que Ele faz é bom. Deus nunca deixa de ser bom, até quando julga, até quando disciplina, Deus é sempre bom, Deus é sempre justo, Deus é amor, tudo que Deus faz é amorosamente. Tudo que Deus faz é amor. Deus é compassivo, Deus é eterno, incomunicável, porque a gente não sabe o que é eternidade, a gente só sabe o que tem começo. Deus não tem começo nem fim. Incomunicável porque Ele é infinito, nós somos finitos, limitados, definidos. Deus é indefinível.
Deus é ilimitado, Deus é incabível, Deus permeia tudo. Aí você pega esses atributos que eu estou mencionando para vocês, e tem outros mais, você pega esses atributos e diz assim, Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso, e junta todos esses atributos, os comunicáveis, os de poder, os do caráter, os do ser, os incomunicáveis de Deus, tudo isso, junta tudo isso. Deus é esse ser, que juntando tudo isso, mostra um Deus que é glorioso, é a glória de Deus, é a soma de todos os seus atributos. Diz assim, Deus é o ser glorioso, essa é a glória de Deus, é a majestade de Deus, tudo que Ele faz é glorioso, Ele faz uma coisa e nunca deixa de ser outra, porque Deus é completo, é perfeito. A glória de Deus é isso, é essa expressão da totalidade do ser de Deus. E diz para você e para mim, seres forasteiros, e diz assim, vocês foram criados para a glória de Deus, para provar essa glória. Você entendeu? Não é para você dar glória, é para você experimentar a glória de Deus. Essa esperança viva nessa herança gloriosa. Segundo, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Guardados, a palavra guardados é uma palavra de origem militar. Nós somos criados, nascidos de novo para a glória. Quem nasce uma vez, morre duas vezes, morte física e eterna. Quem nasce duas vezes, morre só uma vez. Quem nasce da carne, nasce do espírito, só experimenta a morte física. Fomos regenerados, nascemos de novo para a viva esperança da herança eterna e gloriosa. Fomos nascidos para isso. E agora o versículo 5 diz que nós somos guardados. Guardados, essa palavra guardados quer dizer, vocês são defendidos e protegidos. Os cristãos que estavam em constante ameaça do Império Romano, Pedro, talvez quando escreveu isso aqui, ele está provavelmente em Roma, quando ele fala que está na Babilônia, é um tempo para se referir a Roma, ele já está prestes a ser preso e ser morto lá em Roma também. Provavelmente os estudiosos, isso foi escrito no ano 64, 65, essa carta, o ano que Nero, um acidente, colocou fogo em Roma e destruiu 2/3 da cidade de Roma, e aí se espalhou o boato que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Os cristãos estão sendo difamados, perseguidos, por isso Paulo, Pedro serão executados em Roma, e aí esses cristãos estão inseguros, debaixo da ameaça, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a minha vida? Você não se sente às vezes ameaçado? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser a minha vida? Como é que está esse mundo, essa crise, essas guerras, essas mudanças climáticas, todos esses problemas no mundo, essas ameaças que estão acontecendo, e Pedro escreve essa carta para esses cristãos, e falando para você agora, vocês estão guardados pelo poder de Deus, vocês são defendidos e protegidos por Deus. O Deus que fez que vocês nascessem de novo, está guardando e protegendo vocês. Ninguém pode tirar vocês da mão do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode arrebatá-los, tirá-los do Senhor. Não há poder nessa terra que seja maior que o poder de Deus, que vai tirar de você. Então Pedro está dizendo assim, vocês estão guardados para a glória de Deus. Não há poder, não há crise ecológica, não há mudança climática, não há guerra nesse mundo, não há poder das trevas que vai tirar você, que pode ser superior ao poder de Deus. É isso que essa carta está falando, nós somos guardados. Terceiro, versículos 6 e 7. Somos criados para a glória, guardados para a glória, versículos 6 e 7.
preparados para a glória. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro vai dizer: agora, vocês estão passando por provações, e essas provações são necessárias. Ele diz aí, embora no presente seja necessário passar por provações. Eles estão enfrentando essas dificuldades, são as provações, são provações várias, dolorosas, vocês são contristados, vocês estão tristes, são dolorosas, isso é difícil, não é fácil. Por quê? Mas por que Deus permite isso acontecer na vida do seu povo eleito? Como é que Deus permite os seus apóstolos passarem por uma difamação terrível como essa? Como é que Deus permite um homem santo como o apóstolo Pedro e Paulo, cheios do Espírito Santo, serem mortos como incendiários, serem mortos como bandidos, como criminosos? Como é que Deus permite que você fique desempregado? Como é que Deus permite que você perca um amigo, um relacionamento, que às vezes o casamento não... Como é que Deus permite esse sofrimento? Pedro vai dizer: Deus está preparando vocês para a glória, e é necessário passar por essas várias provações, ainda que seja por um período de tempo determinado, mas é necessário. Por quê? Porque a coisa mais valiosa que vocês têm é a sua fé, e essa fé precisa ser depurada, essa fé precisa ser purificada, e é o sofrimento e a provação que vai fazer isso. É na hora da angústia que a fé é como aquele ouro que o ourives tira e ele vem cheio de impureza, mas quando ele põe no fogo, no cadinho, o fogo derrete e sai a impureza, a sujeira, a imundície, e só fica o ouro puro. Pedro está dizendo: Deus está preparando vocês para a glória através de várias provações, de vários sofrimentos, que como fogo, que os cristãos estão sendo acusados de botar fogo em Roma, Pedro está dizendo: esse fogo está purificando a fé de vocês, para que vocês não tenham uma fé interesseira, para que vocês não tenham uma fé baseada apenas nos benefícios materiais que Deus dá, para que vocês não confiem em Deus apenas no tempo bom, para que vocês não sirvam a Deus apenas quando Ele dá boa saúde e prosperidade. Deus está fazendo que a fé de vocês esteja colocada no próprio Deus, no ser de Deus, no caráter de Deus. É por isso que Deus permite as provações. O livro de Jó é um livro que mostra isso aqui. A tese de Satanás para Deus, a tese do acusador para Deus é assim: Deus, esse povo que está ali na igreja Maranata te adorando hoje, é tudo um bando de interesseiros, Senhor. Esse povo aqui só está nesse culto porque o Senhor dá saúde para eles, o Senhor dá recurso. Esse povo aí só te busca, sabe por quê? Porque eles estão querendo que o Senhor abençoe a semana deles. Eles estão lá buscando para o Senhor abençoar, que tudo dê certo, que tudo vá bem, que tudo aconteça às mil maravilhas. Mas, Senhor, esse povo, é o que Satanás falou de Jó. Jó, acaso debalde serve a Deus? Debalde é uma palavra importante, mas não quer dizer que serve a Deus com balde. Debalde ali é por nada. Você acha, Deus, que Jó te serve por nada? Jó te serve só por causa que o Senhor, só por causa do Senhor, para o seu caráter? Jó te serve porque o Senhor dá coisas boas para ele. Tira o que Jó tem, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. E essa é a tese de Satanás. Satanás chega para Deus e fala assim: Senhor, deixa eu peneirar. Ele falou isso sobre Pedro mesmo. Deixa eu peneirar a fé dessa pessoa aí. Tira, Senhor, tira. E Deus permitiu. Essa é a tese de Satanás. E a fé, ela purifica. Quando Jó, quando Abacuque,
pleiteia com Deus, luta com Deus, debate com Deus, porque tanta injustiça, tanta maldade, porque o justo sofre, e o Abacuque debate também, e o livro de Jó é sobre isso, e a aprovação é sobre isso. O que Deus quer nos aperfeiçoar, nos amadurecer, é chegar nesse ponto. O Senhor deu, como disse Jó, quando perdeu seus filhos, quando perdeu seus bens, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a vitória de Jó. Senhor, eu te amo. Lá no meio do livro, Jó vai dizer: Senhor, ainda que tu me mates, eu me apegarei a ti, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. O Jó vai vencer essa prova, porque ele vai dizer: o meu bem maior, a bênção maior, não é o que Deus me dá, é quem Deus é, e Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai, eu sei quem Ele é, e eu posso perder tudo, mas eu não perco a minha confiança nele. Louvado seja Deus. O Pedro está dizendo: vocês vão perder muitas coisas aí, e essas provações vão passar, mas a fé de vocês vai sendo purificada, como esse ouro puro, que é a coisa mais valiosa que vocês têm. O que vocês têm mais importante não é a reputação, não é os bens, o que mais importante é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E se você passa por desemprego, enfermidade, doença, luta, a provação vai fortalecer a sua fé, e Deus está permitindo isso, porque Ele está trabalhando na sua vida. Louvado seja Deus. Então, as provações é a maneira de Deus preparar você. O tempo que a gente mais cresce, mais amadurece, são os tempos difíceis, são os tempos de tribulação, são os dias de aflição. Esses são os dias que a gente amadurece, esses são os dias que a gente conhece a Deus de perto, de fato e de verdade. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Deus está me purificando, Deus está purificando a minha fé, Deus está fazendo que eu deixe de ser um crente interesseiro da bênção, para que eu conheça que a maior bênção é o próprio Deus. Citando Abacuque, o capítulo 1 e 2, o Abacuque briga com Deus, discute com Deus: por que tanta maldade? Deus traz o juízo, por que o Senhor permite o juízo do ímpio? E o Abacuque debate com Deus, o capítulo 1 e 2, e chega no capítulo 3, o Abacuque chega à conclusão dele, e o final de Abacuque é essa conclusão: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os animais sejam roubados do campo, ainda que a oliveira não dê a azeitona e o azeite, os três grandes fontes de recurso, figueira, videira e oliveira, azeitona, figos e uvas, e o animal, a pecuária, a ovelha seja arrebatada, a única fonte de renda. E o que o Abacuque diz? Ainda que tudo isso dê errado, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação, porque esse Deus me faz viver de cabeça erguida, porque eu posso perder tudo, mas se eu tiver Deus, eu não perdi nada. Aleluia. Eu posso não ter nada aqui, mas se Deus estiver comigo, eu sou mais que vencedor. Louvado seja Deus. Esse é o motivo da provação. Da provação. É por isso que Tiago diz assim, Tiago 1:2, diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque as provações vão produzir fruto de um caráter perfeito. Louvado seja Deus. Não estranheis o fogo ardente da provação. Se você está sendo muito provado, dê glória a Deus, diz: Deus me ama muito. Você está sendo muito provado, é porque a glória vai, a glória que eu vou ter nem se compara. E o Paulo, que sofreu, ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quanto mais tribulação, mais pesada será a sua glória, mais gloriosa será a manifestação de Deus na sua vida. É isso que essa carta está dizendo. E como é que um crente é encorajado? Não com promessas vazias, mas com as promessas da eternidade do Senhor.
O que alimenta a alma de um crente verdadeiro? Não é promessas vazias, focadas nesse mundo e nessa terra, mas é herança imarcessível, gloriosa e eterna no Senhor. É assim que a gente é encorajado. Quarto e último, versículo 8. Essa glória que está preparada para nós, ela pode ser experimentada no presente. Não totalmente, mas parcialmente. Essa glória que a gente vai receber lá, você pode começar a viver agora aqui. É isso que vai dizer o versículo 8. A quem não havendo visto, vocês não viram, mas vocês amam. No qual não vendo agora, mas crendo. Vocês creem em Cristo, creem na sua obra, vocês não viram, mas vocês creram, vocês amaram, mas crendo, exultais. Exultar é alegrar, regozijar. Exultai com alegria indizível. O que é indizível? É uma alegria que não pode ser expressa em palavras. É uma alegria que não há palavras, é uma alegria que ultrapassa a expressão linguística, a linguagem, é uma alegria indizível, uma alegria incrível. Mas como, se a gente está sofrendo? Como que a gente não tem bens? Como que... Pedro diz, pois é o Cristo que está com vocês, vai fazer com que no meio das provas, vocês sintam a alegria dEle, a presença dEle, o poder dEle, essa alegria que só quem tem Jesus pode sentir, experimentar, essa alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria pode ser sentida, experimentada e provada já. A alegria do céu, a alegria da salvação, a alegria da eternidade pode ser lhe dada pelo Espírito Santo agora. Essa é a alegria de Paulo, preso, quando escreveu a carta aos Filipenses, especialmente o capítulo 4, a carta da alegria. Ele está preso na iminência de ser condenado, de ser decapitado, e Paulo diz, eu exulto de alegria. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar alegre na fartura e na falta, tendo muito e tendo pouco. Eu sou feliz e alegre em tudo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. É o Paulo exultando de alegria, sem nada, sem ninguém. Mas o Cristo vivo está com ele. Cristo enche o seu coração e a eternidade invade a sua alma. E ele tem essa alegria indizível. Você já provou essa alegria indizível no seu coração? Na hora da angústia, na hora da aflição, que você está orando, e quando você termina de orar, aquela paz de Jesus invade o seu coração, aquela segurança, aquela calma, aquela voz que diz para você que tudo está bem, que tudo está no controle, que Deus está governando, que você pode ficar tranquilo, que você pode descansar, porque nada vai te arrancar das mãos dele, e você está debaixo do amor, da proteção, do plano, do propósito e do cumprimento da promessa de Deus. Essa é a alegria indizível. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz é para trazer essa alegria. Tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Essa é a mensagem do Evangelho. Então o cristão, ele enfrenta tribulações, aflições e provações, mas na alma dele, ele carrega o céu. Ele carrega a presença da eternidade. Ele carrega essa esperança viva. Ele enfrenta as tribulações com a cabeça erguida e os olhos cheios de brilho, porque sobre ele está a esperança da glória. Agora veja, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora veja o versículo 10, 11 e 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada.
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Essa glória foi o anseio dos profetas, os melhores homens de Deus. Eles falaram antes da vinda de Jesus. Eles esperavam a vinda de Jesus. Eles sabiam pelo Espírito Santo que o Messias viria, que o Salvador viria, perfeito, santo, que ele morreria na cruz, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria crucificado. Eles falaram, eles anunciaram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Daniel, eles falaram. Mas eles ansiaram conhecer. Abraão, Jesus diz, Abraão ansiou me ver. Os melhores da antiga aliança, esses homens, a ambição deles era ver o Messias. Mas eles não viram. Eles morreram na esperança, eles estão vendo agora no céu, mas eles não viram aqui nessa terra. Eles não souberam os detalhes, eles não conheceram os evangelhos, eles não viram essa história maravilhosa da graça, eles não souberam, não conheceram o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós conhecemos hoje, aqui nessa terra. Eles conheceram no céu, mas aqui nessa terra eles anelavam, perscrutar, conhecer. Agora Pedro está dizendo, vocês que estão nessa situação difícil, saibam disso. Deus deu a vocês o privilégio de conhecer, de crer, de experimentar o Espírito de Cristo em vocês. Vocês sabem o Evangelho, conheceram o Evangelho, experimentaram a salvação de Cristo, coisas que esses homens queriam, mas Deus deu essa glória para vocês. E mais, os anjos do céu, esses querubins, que adoram o Pai, cantam santo, santo, os arcanjos, os querubins, os serafins, as variadas ordens de anjos que existem, as milhares e milhões de seres celestiais que existem, eles anelam, desejam experimentar aquilo que vocês experimentaram. Os anjos santos não conheceram o pecado. Os anjos santos não provaram a redenção, o sangue da cruz que purifica, o gozo da salvação, do perdão dos pecados, da nova história, do novo tempo. Os anjos olham para isso. Paulo diz que os anjos se reúnem, e os anjos olham para isso e falam, que coisa linda! Olha esse ser humano desprezível, miserável, olha ele agora, ele creu em Cristo, ele tem um novo coração, ele tem uma esperança, ele tem uma confiança. Olha, essa pessoa não tem nada na terra, mas ele é cheio de glória, é cheio de fé, é cheio de coragem, é cheio de bondade, é cheio de amor. E os anjos falam, o que é isso? O que eles provaram? O que eles experimentaram? E os anjos anelam perscrutar, porque eles não sabem o que nós provamos no amor e na graça de Deus revelada na cruz do Calvário, que nos redimiu, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que perdoou os nossos pecados, que cancelou a nossa dívida e nos deu o Espírito da glória. Os profetas queriam ter isso, os anjos queriam ter isso, e vocês têm a revelação de Deus no Messias. Ele é a imagem visível do Deus invisível, ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, Jesus Cristo, o Redentor e o Salvador. Essa é a glória, essa é a glória. Como é que um crente encorajado
perdendo tudo, sem nada nessa terra, ele foi criado para a glória, ele foi guardado e é guardado para a glória, ele é preparado para a glória, e você pode provar essa glória hoje na sua alma, quando você confia nas promessas de Deus. Quando você se entrega completamente ao Senhor Jesus, você pode provar essa alegria indizível. O céu não é só para depois da morte, o céu é para agora. A glória de Deus pode encher o seu coração e a sua alma. Essa é a promessa do Senhor. E é assim que um crente é encorajado. Um casal de missionários, depois de décadas servindo a Deus, eles voltaram para a sua terra natal e chegaram no aeroporto, no mesmo dia que chegava, um astro da música pop, e havia imprensa, havia fãs aguardando aquele cantor, e eles chegaram e não tinha ninguém da igreja, nem da missão, os esperando no aeroporto, não tinha ninguém. Só tinha o endereço da casa que prepararam para eles, onde eles iam morar, e eles já estão idosos. E eles voltam, chegam na casa, o casal, o homem está triste, desanimado. E a esposa fala: por que você está assim? Ele diz: é porque depois de décadas servindo a Deus, no campo missionário, nós voltamos para casa, e não tem ninguém para nos receber, não tem ninguém para nos acolher, para dar as boas-vindas. Ninguém. E ele está triste. E aí ele fala para sua esposa: eu vou ali falar com Deus, e entra no quarto. E a esposa sai, depois de um tempo ela volta, e quando ela volta, aquele homem está radiante, está exultante, está alegre. E ela diz: o que aconteceu? Ele falou: eu estava desabafando com Deus, eu estava expressando para Ele a minha decepção e a minha tristeza de as pessoas desse mundo serem recebidas, reconhecidas, e nós que trabalhamos para o reino de Deus, não recebemos nada no nosso retorno. E eu estava falando isso com Deus, falando: Senhor, eu voltei para casa e não recebi nada disso. E Ele disse que o Espírito Santo falou no coração dele: meu filho, você ainda não voltou para a sua casa. Você ainda não voltou para a sua casa. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, a última carta dele, sabendo que ele vai ser decapitado logo depois, Paulo diz: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor me sustentou, e o Senhor me levará em glória, até aquele dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa glória, irmãos. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança viva, a esperança da glória. Convido você para ficar em pé e orar por você e com você. Feche os seus olhos. Você tem reclamado com Deus? Você acha que sua vida está difícil? Você tem murmurado pelas provações que você tem passado? Você está preocupado com o futuro o futuro dos seus filhos, o que será? Você anda preocupado com isso? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Você tem perdido o sono? E o Senhor fala com você: você é meu escolhido, eu escolhi você. Você nasceu para a glória, não para as coisas desse mundo. O Senhor está te preparando, e o Senhor está te chamando para viver agora a alegria indizível no seu coração e na sua alma. Você pode provar uma alegria que não acaba, que não depende das circunstâncias, que não depende das coisas,
Você pode provar uma alegria que não depende da sua conta bancária. Você pode provar uma alegria que excede o entendimento. É a alegria da eternidade do céu na sua alma. O Senhor está nos preparando para a glória. E o fogo da aprovação quer purificar a gente. Para você olhar para Deus hoje e dizer: Deus, Tu és o único bem que eu tenho. O Senhor é a minha alegria. A minha confiança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo nada pode me derrubar, nem me derrotar. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, e o Senhor começou, e o Senhor vai completar a boa obra. O Espírito Santo fala com você nessa noite, porque você está preocupado. As coisas dessa terra passarão, mas o que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Porque você está preocupado com as coisas desse mundo, onde a traça corrói, a ferrugem destrói. Deixe a tribulação purificar sua fé. Deixe o Espírito Santo preparar você para adorar a Deus em todas as circunstâncias, para amar o Senhor sobre todas as dificuldades. Deixe o fogo da provação limpar você, tirar a imundície, tirar a sujeira. Deixe o Senhor purificar a sua fé e se submeta ao Senhor. E diga: Cristo, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, eu te louvo, porque eu tenho uma casa gloriosa, porque o Senhor tem preparado para mim coisas que olho nenhum viu, ouvido não ouviu, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, há muitas aflições nessa terra, há muitas tribulações, há muitas incertezas, há muitos fatores que estressam, que apavoram, que angustiam pessoas. Há pessoas com crise de ansiedade, com pânico, há pessoas preocupadas com medo da morte. Mas, Senhor, nessa noite, nós estamos diante daquele que venceu a morte, que colocou nos lábios dos seus filhos e seus seguidores um cântico de desdém à morte, que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Aleluia! Senhor, liberta o teu povo do medo da morte, do pavor da morte, da angústia, da insônia, da ansiedade crônica. Liberta o teu povo, Senhor, dessa vida acovardada, amofinada, cheia de murmuração, de reclamação. Que o Espírito da glória repouse sobre nós, e que cada um tenha essa confiança, que eu estou guardado e seguro, que não tem poder nesse mundo que me tirará, que impedirá o Senhor de realizar o teu bom propósito na nossa vida. Aleluia! Que não tem sentimento, não tem, ó Deus, crise econômica, militar, que possa tirar o gozo espiritual que Cristo me dá, a paz que Jesus nos proporciona. Aleluia! Bendito seja Deus, bendito seja Deus, que nos criou para a sua glória, para provarmos a glória, para uma herança incorruptível, imacessível, essa herança eterna reservada para nós, preparada para nós. Louvado seja Deus, aleluia! Tira o medo da morte dos seus filhos e filhas, Senhor. Tira a ansiedade, tira a angústia existencial, tira tudo isso, ó Deus, e que o Espírito Santo sopre para dentro da nossa alma,
essa alegria indizível, essa alegria do céu, que o Espírito Santo nos faça provar hoje, aqui dentro, que nós somos amados, que nós estamos seguros nas tuas mãos, que o mal não nos atingirá, porque nós somos amados pelo onipotente, onisciente, onipresente, que a nossa vida está guardada, defendida e protegida, que nós estamos seguros nas tuas mãos, e nós somos filhos amados do Pai. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, que não nos criou para o túmulo, que não nos criou para o fracasso, que não nos criou para a condenação, que não nos criou para a vergonha, mas nos criou para a salvação, mas nos criou para si mesmo, para o abraço eterno, para a glória eterna, para o gozo eterno. Louvado seja o teu nome. Sopra, Espírito Santo, essa convicção, essa segurança em cada coração aqui, meu Pai. Tira, Senhor, a angústia, tira o medo, tira a dúvida, tira a incredulidade, tira o desespero, tira o desânimo, tira, Senhor, isso dos corações nessa noite, restaura o brilho dos olhos, levanta a cabeça, revigora o teu povo, porque o Senhor Jesus já venceu e triunfou, e nele nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, amém e amém.